É isso mesmo, um dos maiores autores de mangá do Japão e do mundo chega na nossa editora, Gozeki Kojima, co-criador de Lobo Solitário. Olha o peso disso, olha o peso Eu tô disso. empolgado, hein? Isso é muito especial pra nós, mas principalmente pra você, porque o primeiro mangá que o Alexandre leu na vida dele foi justamente um mangá do Gozeki Kojima com o Kazuo Koike, que é o Lobo Solitário, Que né? foi o primeiro mangá lançado no Brasil. Verdade, mano! Numa época em que a palavra mangá, ela já existia, mas a gente não conhecia. Nem conhecia, era formato de gibi americano. Gibi americano, leitura ocidental. E, cara, isso daqui me marcou muito, cara. Muito, mas muito. E agora Gozeki Kojima chega na Pipoca Nankin em dose dupla. Yes. Com Kogarashi Monjiro, que é o prenúncio do inverno, abrindo pré-venda neste exato momento. E na sequência, no mês que vem, nós vamos abrir a pré-venda de A Lenda de Musashi, mano! Pegando um outro recorte sobre a vida do lendário samurai, que a gente já lançou aqui a biografia completa dele pelo Shotaro Ishinomori. Esse novo que agora vai sair, o Lenda de Musashi, é ele mais velho, refletindo sobre sua trajetória como espadachim. Então, olha que bacana, cara. E o Kogarashi Monjiro é um ícone da cultura japonesa. Um dos personagens mais famosos do Japão. Isso, e aí a galera começa a pensar assim, lá vem o Pipoca exagerado. Não, a pesquisa que a gente fez, e principalmente que a Drika Sada fez, que é a tradutora de todos os nossos mangás aqui, mostraram isso pra gente. Ele é um ícone do Japão, ele tem até parque temático. Sim. Ele é super famoso. Nos anos 70 ele foi um fenômeno, a ponto Série de de influenciar TV. tudo, assim, a molecada, a moda, tudo. Eu vou te falar só uma coisa. Não tenho pretensão nenhuma de falar assim que a gente tá lançando uma obra melhor do que Lobo Solitário. Não é. São 28 volumes aí, gente, né? ninguém tá dizendo isso. Lobo Solitário é a obra máxima do Gozeki Kojima e ponto. Né? Dito isso, chegou o Kogarashi Monjiro pra gente revisar. Kogarashi Monjiro pra gente revisar. Eu comecei a fazer a leitura antes de ler todos os textos da Drika. Quando eu tava na página 100, e eu falei assim, esse daqui é um dos melhores mangás que o Pipoca Nankin já publicou. Você mandou um WhatsApp pra mim. Mas é Eu mesmo. mandei pro Bruno, eu parei tudo, eu falei assim, cara, Kogarashi Monjiro é um absurdo. Eu também mandei mensagem pro Bruno, eu falei, isso é muito foda. Eu falei pra ele, o Daniel me falou a mesma coisa, cara. O Kogarashi, o Gozeki Kojima, ele produziu em começo dos anos 70, em 71, 72, enquanto ele tava produzindo o Lobo Solitário. Sim. Então é da fase áurea, da era de ouro do Gozeki Kojima. Ele tá desenhando pra cacete, é impressionante, cada página é uma mais bonita que a outra, espetacular o traço dele, é muito vivo, muito fluido, muito bonito, e como ele retrata bem a cultura japonesa, todas as roupas, todos os trejeitos, todos os lugares, todas as posições de batalha, tudo, é perfeito, o cara é um mestre no auge de seus poderes mesmo. É, e o personagem não é dele, tá? A gente falou que o personagem é um ícone e tal, justamente por ser um ícone, por ser um personagem muito famoso no Japão, que o Gozeki Kojima quis adaptá-lo para mangá. Mas ele é um personagem que nasceu na literatura, migrou para a televisão e para o cinema, e por conta disso migrou também para os mangás. E ele é uma criação do escritor Sasazawa Saho, que é muito prolífico no Japão. Aqui no Brasil é um nome desconhecido. Eu não conhecia ele até começar a estudar agora para esse Quantos programa. livros aqui. que ele lançou? Mais de 380. Cerca de 380 livros. E ele revitalizou, reformulou a forma de escrever Jidaigeki, que são os dramas de época. Por exemplo, os mangás do Hiroshi Hirata, que a gente publica aqui, e o próprio Lobo Solitário e o Kogarashi Monjiro, são todos Jidaigeki, dramas de época japonês. O Sasazawa Saho, ele incluiu no Jidaigeki suspense e mistério em tons novelísticos para trazer mais popularidade para esse subgênero. E com isso, ele trouxe uma nova febre de literatura japonesa. Existiam revistas, que aliás existem até hoje, populares de contos, tipo as revistas pulps norte-americanas, que ele revitalizou, virou uma febre por causa do Sasazawa Saho. Portanto, nesse programa de hoje aqui, como de praxe, além de abrir a pré-venda do Kogarashi Monjiro, o prenúncio do inverno, nós vamos fazer um programa contextualizando para vocês essa obra como um todo. Para isso, a gente vai ter que explicar o que é o personagem, né? Ele é um Toseinin. O que é um Toseinin? Quais são as raízes do Toseinin? Ele é um samurai?
Ele é um Yakuza? O que é? Nós vamos explicar. E para isso vamos ter que falar um pouco da trajetória do Sasakawa Saho e também do Gozeki Kojima. Agora, ou seja, um programa recheadíssimo de informação. Só antes de entrar nisso daí, só pra galera se ligar também no tamanho, na importância de tudo que a gente está trazendo aqui. Quando a gente decidiu lançar um título do Gozeki Kojima, a gente começou a conversar com o licenciante e tudo, e vieram algumas possibilidades, tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Bom, foi aquele processo que vocês já estão ligados. E aí nos foi oferecido alguns títulos e a gente acabou optando por esse e pelo Musashi. A gente esbarrou no problema, não tinha arquivos. Sim. Né? É um problema corriqueiro, até em títulos antigos lá no Japão. O Hirata, né? já passamos por isso. Já passamos por isso, não é novidade. Mas aí a gente ficou aquele dilema, como é que a gente vai adquirir esses arquivos? A gente vai ter que recriar, coisa que nós já fizemos também. Se for necessário recriar, a gente faz também, beleza. Nessa busca aí por arquivos que aconteceu lá fora, rolou uma parada inédita. Quando a gente despertou o interesse por trazer esse título de um autor do porte do Gozeki Kojima, né? E o licenciante falou assim, poxa, então ele está interessado numa parada que não é Lobo Solitário, né? Não é nenhum dos medalhões, é uma coisa muito importante. Sabe o que aconteceu, galera? O licenciante conversou com algo que é equivalente à nossa Secretaria de Cultura lá do Japão, mas ele entrou em contato lá, o governo japonês se propôs a pagar toda a digitalização dos arquivos e mandar tudo pra gente. Você não contou isso, né? Daí? Que história fenomenal. Pra você, eu não sabia disso. Você não sabia disso? Eu tô fascinado, eu não sabia disso. Foi o próprio governo que foi exatamente assim. Nós estamos honrados do Brasil estar querendo recuperar a obra do senhor Gozeki Kojima. Isso. Então nós vamos fazer isso. Eles pegaram e... Uau! Exatamente. Escanearam tudo. Escanearam tudo, sem custo zero pra gente, e mandaram pra... Depois a gente tem que fazer o tratamento. Sim, porque veio pra nós só o scan. Só das artes originais. Isso. E são lindas. Vocês não têm noção. Inclusive com o balãozinho, como era feito na época, que era escrito num outro papel e colado por cima do desenho. Então vinha com um retoquezinho na página, vinha com tudo, vem as páginas originais do cara. Adesivo, tudo. É exatamente, a gente recebeu a arte original. Às vezes você vê marcação no papel, dá pra ver? Tudo. Dá pra ver retícula recortadinha, tudinho. Até a textura do papel, textura de retícula recortada, tudo, mano. Aí a gente aqui teve que tratar tudo pra poder imprimir de um jeito impecável pra vocês. Mas o que me marcou foi essa frase. Nós nos sentimos honrados por vocês estarem fazendo isso. Porque, para bem ou para mal, a gente está espalhando a cultura japonesa. Sim, é isso, né? Mano. E o governo reconhece isso e reconhece a importância desse cara. Eu tô aqui no tablet com as informações que a Drica, a tradutora, nos passou. E ela ergue aqui nas pesquisas delas que a época áurea do Gozeki Kojima é justamente final dos anos 70 dos anos 60 até meados dos anos 70, que passa, obviamente, pela produção de Lobo Solitário. Só que no meio de Lobo Solitário, ele não fez só Kogarashi Monjiro e Musashi. Ele fez um monte de outras coisas, cara. Inclusive, o Samurai Executor, que já saiu... Tira o olho, hein? Ah, rapaziada! Aqui também com o Kazuko Ike, né, mano? Só que ele é um cara que... nós estamos falando, beleza, a época áurea dele foi essa. Mas ele vem dos kashihons, dos mangás de aluguel do pós-guerra, cara. Ele vem de uma época em que ele disputava fama com Sanpei Shirato, eles colaboraram, eles foram parceiros. Foram assim, parceiros, né? Mano. Ele começou, pelo que a Drica levantou, ele começou no teatro de papel, cara. Teatro de papel, o Kamishibai. Ele aprendeu muita coisa no Kamishibai e fazendo também letreiros de cinema, cara. Ele queria viver de arte desde sempre, né? Sim. Ele é um cara inquieto pra caramba, percebe-se por conta de todas as suas obras. Então começou a fazer letreiro de cinema, começou a fazer teatro de papel. Depois, influenciado pelo Osamu Tezuka, ele diz que a Ilha do Tesouro... A nova Ilha do A nova Ilha do Tesouro foi o que influenciou ele a fazer mangá. Ele falou, opa, é uma possibilidade ali. Aí ele vai pro Lembrando que tem o Osamu Tezuka em pré-venda também agora, da editora Pock Nankin. Vampiros! É o Vampiros do Osamu Tezuka. Você vê como tá tudo ligado aqui, velho. Aí ele participa dessa onda do Kashihon aí, que é o mangá de aluguel mesmo, né? A gente já falou disso também em algumas outras ocasiões, inclusive no programa do Osamu Tezuka. E depois, quando esse esquema de mangá de aluguel começa a decair, um monte de editora vira pra ele
E ele já era consagradíssimo nessa época do campeonato. Um monte de editora fala, Gozé Kojima, vem produzir coisa pra gente. Inclusive convite pra fazer shonen, pra fazer qualquer coisa, tudo. Assim. E aí ele tem toda uma vastidão de possibilidade ali pra explorar. Não faltava emprego pra ele. E é quando ele decola mesmo e chega nessa produção super madura aí que a gente já citou, né? E, cara, ele era um apaixonado por cinema, mas apaixonado mesmo, e o aspecto cinemático que ele traz pras obras dele, quem leu o Lobo Solitário sabe disso. Sim. Né? A dinâmica que ele traz é impressionante. E tudo isso tá presente na nossa edição também. Tudo, mano. Os fãs de Lobo Solitário vão se sentir muitíssimo bem-vindos no Kogarashi. Total. É o mesmo climão, assim, a mesma pegada, o mesmo tipo de história, a mesma condução magistral do Gozé Kojima. Mas a temática aborda um aspecto, isso que eu acho muito louco também, cara. A cultura japonesa daquela época, ela era muito única no mundo. Quando a gente publicou O Preço da Desonra, aquela história das promissórias, por exemplo, eu não fazia ideia que algo poderia ter acontecido na vida real. Uhum. Se eu lesse isso num romance, eu falasse assim, nossa, mas que boa ideia. Mas nunca, né? Você acha? É sério, cara. Mas aconteceu de fato lá. Também, lendo essa obra agora, apresenta um novo aspecto que eu jamais imaginaria que poderia ser possível de acontecer isso no mundo, cara. Que é justamente que é o que você vai entrar o Tosenin, né? A existência dos Tosenin. Que a gente não fazia ideia disso. Mas, mano, o Kojima, igual vocês estão falando, ele é muito mestre, cara. Ele nasceu em 1928, galera. E ele vai com 22 anos pra Tóquio pra tentar a vida como arte. Que aí ele faz Kamishibai, depois ele faz o Kashiron, até chegar lá no Kogarashi Monjiro. E é legal, a nossa trajetória tá entrelaçada com a dele, né? Porque você começou aqui, né? Vai fazer um papel jornal aqui, um quadro papel jornal falando dessa coleção da Cedibra também. E eu editei parte do comecinho do Lobo Solitário na Panini antes de sair pra fazer a nossa editora. E assim, modéstia à parte, essas 4 edições são as mais legais, porque são as únicas que tem textos... Bruno Zago. Não, além do nome Bruno Zago... Metido, hein, cara? Não, mas deixa eu falar, velho. Assim vocês me matam, mano. O cara é metidão, hein? Não, foi metido depois que começou a usar essa correntinha. Você reparou, né? Não, são as únicas edições que tem textos extras, cara. Que eu fiz em parceria com o Pedro Bolsa. Olha só, Pedro Bolsa, tradutora da editora. Quando eu saí, não teve mais, mano. Depois que eu saí, nenhuma outra edição tem texto extra. Poxa. As minhas tem, mano. Então eu achei muito da hora fazer Lobo Solitário. Agora os textos extras estão nas edições do Pipoca, né? Sim, a nossa edição, aí beleza, no Kogarashi Monjiro, por causa da Drica, que também é uma apaixonada por mangá, tem um glossário vastíssimo. Então mesmo o cara que não vê o programa do Pipoca Nankin vai saber o que é Tosenin, vai saber sobre a história do Japão que se passa, que é século XIX isso daqui, toda a contextualização, vai saber da obra do Sasazawa Sarro, vai saber de tudo, mano, por causa dos nossos textos extras. Edição caprichadíssima a nossa aqui, mano. Mas vamos lá, vamos falar então da sinopse, né, do Kogarashi Monjiro. Galera, como a gente falou, ele nasceu na literatura, tá? Então o Sasazawa Sarro, ele começou a produzir para uma revista da editora Kodansha em 1970. Começou a fazer Jidaigeki nessa época aí. E ele começou com uma obra chamada O Pôr do Sol no Passo do Retorno. Isso em tradução livre, porque eu não vou me arriscar a pronunciar o nome em japonês. E isso em 1970. A obra fez tanto sucesso que logo na sequência ele produziu outra, que foi aí já o Kogarashi Monjiro, que ele começou em março de 1971 e fez até junho de 1973. Foi um fenômeno literário sem precedentes na literatura popular do Jidaigeki no Japão. E ele começou a partir daí a ficar requisitadíssimo para fazer cinema, cara, e para fazer televisão, para entrar como roteirista dessas produções. E o próprio Kogarashi Monjiro virou uma novela de TV. Quando virou uma novela de TV, gente... Aí arregaçou. Aí catapultou a popularidade. Virou um fenômeno mesmo, né? É tipo os animes de hoje que bomba junto com o mangá. Nessa época bombava. Bombava tanto que o personagem ele virou um ícone no Japão. A ponto de ele ser imitado por crianças, imitado por adultos. Ele tinha bordões, né? Frases marcantes, essas frases de efeito que as pessoas repetiam. A trilha sonora do começo, da abertura, virou um negócio icônico pra caramba. Todo mundo cantava. O visual dele é icônico. Até hoje deve ter festa fantasia que vai alguém fantasiado de Kogarashi. Aquele chapéu arredondado, as vestes listradas, totalmente surradas. A folha de bambu na boca. Isso, o canudo na boca. E, aliás, o nome dele tem a ver com o canudo também. Já nós vamos falar. Que é quando ele fica com o canudo, ele faz um assobio
que tem o som do vento que pronuncia a chegada do inverno. Isso. O som do vento frio pelas frestas da janela. Faz o mesmo barulhinho quando ele tá... Que é o Kogarashi, né? Que é exatamente o significado de Kogarashi. E a novela começou a sair em simultâneo com os romances. Sim. Bombou tanto que foi aí que o Gozeki Kojima falou, vou adaptar. Aí ele pegou 4 episódios, porque saía em revista, né? Então era um romance, depois, claro, virava encadernados, compilados e tal, mas era episódico também. Então ele adaptou 4 histórias. Os 4 melhores episódios. Os 4 mais populares. Mais populares, mais famosos, e adaptou, que é a nossa edição. Depois disso, o sucesso da TV foi tanto que em de março de 75 a março de 78 saiu uma parte 2, galera. A parte 1, ela teve 18 episódios. Já a parte 2 teve 20 episódios. E depois mais 4 episódios extras. Todas elas com o mesmo ator, o astro Atsuo Nakamura. Nessa época, batia 30 pontos de audiência, todos os episódios, toda semana, na TV Fuji. Tudo dirigido pelo diretor Kon Ishikawa. E com o Kogarashi Monjiro, ele popularizou um outro subgênero de literatura, dentro do Jidaigeki, que é o Matata Bimono. Ou Matata Bimono. A pronúncia que é o difícil, né? Desculpa, Drica. Que nada mais é do que histórias protagonizadas por pessoas comuns, artistas, jogadores e também bandidos ou assassinos que viajavam pelas estradas do Japão como andarilhos. A vida delas, retratada em prosa, foi muito consumida no período Showa do Japão. Em especial, 1960 foi uma década competitiva para as revistas literárias pela profusão dessas publicações. Andarilho, é justamente daí que vem o termo Toseinin. De acordo com uma nota do nosso próprio mangá, o que é um Toseinin? A gente não usa o termo Tosei, né? Porque vem da palavra original japonesa Tosei, traduzida como andarilho. Mas originalmente, Tosei significa forma de se levar a vida, no sentido de negócio, profissão, meio de subsistência. O Tosei era um estilo de vida itinerante, que incluía prestar pequenos serviços e trabalhar com jogos de aposta. Durante o período Edo, Toseinin, pessoa que vive pelo Tosei, começou a ser usado em contraposição aos indivíduos que tinham profissão certa, endereço fixo e identidade comprovável. E isso são aquelas loucuras que a gente fala da época, né? Que é uma coisa exclusiva do Japão. Porque existia uma política no século XVIII, século XIX, de controle político do Japão, que incluía marcar demograficamente e religiosamente as pessoas em registros civis. O registro dela era referente a onde ela vivia. Se ela saísse daquela localização, ela perdia seus direitos civis, mano. Por isso que eu Você abandonou seu local de registro. Por isso que eu falei que era uma loucura. Quando você começa a entender como isso está acontecendo no quadrinho, você fala, como é que uma pessoa pode ser proibida de sair do local dela e ir para outro lugar? Se ela fizesse isso, galera, ela era completamente ostracizada. Né? Ela se tornava marginal, no sentido de ser marginalizado na sociedade. Era uma forma Ela perdia todos os direitos dela. Isso, uma forma do governo controlar a sociedade. Mas por que as pessoas migravam? Porque o Japão passou por 3 grandes épocas de muita fome. Muita fome, causada por climas, por N problemas, por guerras, né? por vários problemas. Especificamente esse do século XIX, foi um período que matou entre 200 e 300 mil pessoas de fome, galera. De fome, mano. Imagina assim, você tá no seu vilarejo, lá, sua cidade, o que é que sofrendo com uma baita seca, por exemplo. Pô, você fala assim, eu vou sair daqui e vou para outro lugar, né? Só que você é proibido de fazer essa migração. Se você fizer essa migração, você tá lascado. Tá lascado, você virava um Toseinin. E o Kogarashi Monjiro, ele é um Toseinin. Ele decide abandonar sua família bem criancinha e sair em migração pelo Japão. Só que nessa época as pessoas elas tinham permissão para portar espadas, mesmo espadas sem serem samurais. Né? Tinha regras assim, espadas curtas. Não era do mesmo naipe do samurai, mas elas tinham permissão, só nas estradas. Mas os Toseinin, como já não tinha direito nenhum mesmo, então eles entravam nas cidades com as espadas e tudo. Só que o Monjiro,
Ele é um cara tranquilo, ele é na dele, só que ele é muito forte, ele é muito poderoso. Muito bom no que ele faz. Muito ele habilidoso. É bom de espada, ele é muito habilidoso, muito rápido, só que ele é calmo pra caramba. E ele não quer se meter em nenhum problema. Não quer, esse estereótipo de personagem muito legal, assim, tipo, eu não vou me meter no problema, mas os problemas vêm até ele. Tem várias situações e o nosso primeiro capítulo é sensacional nesse sentido de passar esse jeitão do personagem, tipo, não, relaxa, isso não tem nada a ver comigo, eu vou ficar aqui quietinho. Ele fica lá com o bambuzinho dele na boca, lá quietinho e tudo mais. Mas é tanta coisa que a situação pede que ele haja. E quando ele agir, vai ser da melhor forma possível pra resolver tudo ali. É uma coisa muito do herói caladão, a gente vê muito isso no Faroeste Spaghetti. Né? A gente vê muito isso no Clint Eastwood, Franco Sassazawa Sarro. Uma total influência. Por isso que o Kogarashi deixou a gente tão feliz, assim, porque tem muito do Faroeste Spaghetti mesmo, né? Aquele cara que ele é quietão. Clint Eastwood, assim, muito quietão, caladão, assim, um passado misterioso, só que na hora de fazer é o mais fodão de todos. Mas por quê? Porque ele não consegue passar incólume as injustiças que ele vê acontecendo no período, mano. Ele é um herói, né? Ele é um herói, né? Ele não gosta de ver as pessoas sendo abusadas. Tem uma questão aí entra a habilidade do Kojima, cara, que o quadrinho ele vai sendo cozinhado, e por mais que você só veja o personagem principal parado num canto, olhando, sei o que lá, e ele não tá fazendo nada, toda a ação tá aqui. E ele só tá num canto o tempo todo. De algum modo, aquilo vai mexendo com você. Sabe aquela coisinha que dá na parte do cerebelo aqui, que você já viu aquilo antes? Você começa a acionar algumas funções mentais que você fala assim, mano... Você como leitor, né? Você como leitor. Uhum. Esse cara, ele não fez nada, você não sabe nada sobre ele, mas você sabe que esse cara é foda. Aí, de repente, em algum momento, um cara simplesmente fala assim, eu quero que você venha comigo porque você sabe lutar. Então não estava errado, esse cara é foda mesmo. Galera, vai só cozinhando até a hora que acontece alguma coisa em que ele faz uma parada. Aí você fala, mano do céu, cara. Aí do nada, cara, ele vira o Lobo Solitário, saca? Ele vira um cara muito foda. Vira o Hashiro, né, mano? O Hashiro. E aí ele se recolhe. Porque tem uma questão que os Tosenis também eles se ajudavam. Eles eram ostracizados pela sociedade, mas eles tinham uma espécie de código moral tem um entre código eles, de ética, né? Eles sabem a dificuldade de um do outro, assim, então eles têm esse código mesmo, então, né? Eles tentam subsistir como uma sociedade à parte, entre aspas, né? Uma sociedade à parte que vai tentar se ajudar aí para melhorar. Toda vez que vai acontecendo problemas que estão afetando essas pessoas, de repente ele vai e resolve. Tem a força da palavra, né? Que isso é muito forte. O Hiroshi Hirata fala muito disso também, né? Isso da palavra. Você prometeu isso, então você tem que cumprir isso. Tem pessoas que vivem sobre essa conduta, como esse código moral mesmo. A palavra do meu irmão, né? E tem gente que desrespeita isso, né? Eles se chamam de irmão. Ele chama de irmão. E a partir do momento que você chama de irmão, deve respeito máximo. Só que sempre tem uns espertinhos ali por várias situações, e a gente vai acompanhar nesses 4 capítulos algumas delas, que um ou outro trai, que um outro é babaca. O Kogarashi, não. Ele tá sempre respeitando o máximo possível. Então ele tem esse código moral muito, muito forte pra ele e essa coisa de ajudar o próximo. Mas na hora que a situação precisa, alguém realmente precisa, e na hora que a situação entra em conflito com esse código moral dele, aí ele toma uma postura, né? Toma uma posição, se envolve. E a gente só fica esperando, falando... Que horas que ele vai? Qual que vai ser o estopim disso? Quando ele vai entrar nessa situação? É muito foda, gente. É muito louco. É muito foda. Que é a coisa... Ele é um dos personagens mais legais que a gente já publicou aqui. Que é a coisa do suspense, que é a coisa do suspense e do mistério também, que o autor original coloca, assim. Que momento que esse tigre vai avançar, sabe? Que momento que isso vai acontecer? Como a gente vai descobrir o mistério que tá envolvendo essa vida dele aí? É legal pra caralho, cara. E eu gostei tanto, mas tanto, que dá vontade... eu sei que só tem essas 4, mas dá vontade de você, sei lá, ler os livros, sabe? Saber mais desse personagem. Dá vontade mesmo, tipo cara. O Zatoichi, saca? Que também é outro ícone, que você tem um monte de coisa, você fala, quer saber mais sobre ele e tal. É a mesma coisa, cara. E tem vários livros, porque o sucesso da novela foi tanto, né, na série de TV foi tanto, que depois ele voltou a escrever o personagem e fez uma parte 2, o Retorno de Kogarashi Monjiro, que virou série também. Também foi adaptado pra TV. E a TV foi além, e fez também depois Shin Kogarashi Monjiro, que é o novo Kogarashi Monjiro. E tem até um filme que depois foi distribuído pela Toei Company, que foi distribuído no Ocidente. Mas esse filme é considerado ruim pelos fãs do personagem, porque desvirtua muito ele. Se eu não me engano, teve 2 filmes pra televisão na década de 90, 1990 mesmo, e outro já 2000 e pouco, 2003. E esse da década de 90, ele é ignorado pelos fãs por causa do seguinte: a Toei, ela deixa o personagem muito Yakuza. E aí nós entramos na outra questão histórica, né? Que os Toseinin, eles acabaram se tornando um problema social, realmente. Existia uma ordem, a fome era tanta, as dificuldades sociais eram tantas,
japonesas, que chegou um momento da história do Japão que existia uma horda de Tousenin que literalmente não tinham nada a perder, a ponto de começarem a ganhar vida com jogos de azar. Então muitos historiadores consideram os Tousenin como os precursores da Yakuza, mano. Então eles são de uma época pré-Yakuza, porque depois a Yakuza viria a tomar esse controle dos jogos de azar no Japão. E tem esse filme da Toei que deixa o personagem muito com trejeitos de Yakuza, modo de falar de Yakuza e tal, porque quando o filme saiu, tava na moda a história de Yakuza. Sim. Então eles desvirtuam um pouco o personagem, que não é um Yakuza, não tem esse jeitão Yakuza, né? Isso que vocês falaram na descrição dele do mangá, dele tá no canto dele lá na boa, eu até separei o balão aqui, que eles colocam assim, ó: quando aquele homem encostava o longo palito no canto da boca para suspirar, que é o que a gente falou, que ele é uma característica muito marcante do personagem, né? São duas: o chapéuzão, que até ela colocamos lá thumbnail, ficou muito massa, o chapéuzão dele, e o palito na boca. Quando aquele homem encostava o longo palito no canto da boca para suspirar, o som que saía dentre seus lábios era o de um assobio triste, como o sibilar de uma flauta, ao mesmo tempo melancólico e assustador, a semelhança do vento frio passando pelas frestas da casa ao entardecer. A esse vento dá-se o nome de Kogarashi, o prenúncio do inverno. Ou seja, Monjiro é o nome mesmo do personagem. Kogarashi é a alcunha, é como ele ficou conhecido, justamente por causa desse sibilar. E ele usa esse palito muitas vezes como arma. Como arma, bicho. Como arma também. No mangá, a primeira vez, não é spoiler isso não, mas ele usa assim, aí você fala: caralho, o cara é foda. Ele gosta do bagulho, pega uma mosca assim, caralho! Você fala: puta que eu pariu! É muito massa. Você imagina o quanto que um personagem desse não influenciou trocentos personagens samurai de anime. Nossa depois, senhora, cara? Bicho. Você não imagina, Danielzinho? Muito. Esses samurais de hoje que a gente vê nos anime fera demais, que tem a mira perfeita, habilidade máxima na espada. Eu vou te falar uma coisa a mais. Vou te falar uma coisa a mais. Frank Miller era fãzaço do Gozeki Kojima, tanto que foi ele que levou pro ocidente. Por isso que essa obra ficou muito conhecida aqui. Solitário, fez todas as capas, exato, né? E tal. E no Electra Vive, que o mercenário tá preso lá, ele não consegue se mexer, tal, não sei o que lá, ele tá tomando suco de laranja. O que ele faz no hospital? O que ele faz? Ele faz isso. Mata a mosca lá com uma porra aí, de ó, uma Olha que eu acha que não, Danielzinho? Ele deve ter lido o Você acha que ele não viu isso daí? Vamos... Amava o Gozeki Kojima? Provavelmente ele não leu, mas viu, né? Porque ele falou que ele se encantou pela narrativa, porque ele não lia japonês, né? Ele fala isso, né? E aí, mano, seguindo aqui na pauta que a Drica passou pra gente, né? Ele até fala, né? Pegou um motivo do que o autor, o próprio Sasakawa Asahi, como que ele analisa o sucesso. Por que ele acha que o Kogarashi Monjiro teve tanto sucesso? E de acordo com o autor original, esse sucesso se deve à identificação que os leitores e espectadores tiveram com os elementos predominantes na história, como a desconfiança da política no país, a dominância da plutocracia, ou seja, o domínio de quem tem dinheiro, a falta de um senso claro de propósito de vida e a tão discutida vaga ansiedade que atormentava as pessoas. Tanto na era Tenpou, vivida por Monjiro, que é essa era que teve muita fome no Japão. A terceira grande fome do Japão. Quanto na era Showa, que era a era que estava sendo publicada. E por que não na nossa era agora, né? Você vê esses elementos presentes na história que eram constantes na era Tenpou, também o eram na era Showa. E também o são agora. Eu sinto uma vaga ansiedade o tempo inteiro. Eu tô sentindo agora uma vaga ansiedade. Será que eu tô gravando direito? Será que estou fazendo assim? Não só por isso, né? Será que a pipoca vai dar certo? Mas as pessoas comuns, elas se identificavam com o personagem. Exatamente isso. E é isso que o autor acha que se deve o sucesso do personagem, né? E a Drica é sensacional. A série de TV, ela abria com uma narração que se tornou super famosa, que era uma descrição do personagem, e fechava também com outra. E ela separou aqui pra gente, porque realmente é a forma exata de descrever o personagem. Isso é o narrador abrindo os episódios, tá? E sabe aquelas coisas que se torna clássico, assim, que depois todo japonês sabia decor? A face escondida pelo grande chapéu de palha, escurecido pelo castigo do vento e da chuva. O manto de viagem azul escuro com manchas aqui e acolá, como de lama seca e impregnado de pó e sujeira, na qual quase não se via mais a fina listra de estampa do tecido.
Nos pulsos e nas canelas, pedaços de couro esfarrapados que um dia já foram protetores. Somente a bainha cor de ferrugem da espada de médio... Espada? Espada. Somente a bainha cor de ferrugem da espada de médio porte... Por isso que eu falei espada, porque eu juntei espada de médio. Espada. Somente a bainha cor de ferrugem da espada de médio. Calma. Quando eu leio de médio, me bate, mano. Somente a bainha cor de ferrugem da espada de médio comprimento pendurada na cintura, revelando a lustrosa empunhadura de ferro pesado, parecia alheia a essa figura errante da estrada. E aí começava o episódio, mano. Você imagina? Olha esse personagem, cara. Eu quero muito assistir todos esses episódios aí. Não, eu queria que isso fosse lançado em DVD aqui no Brasil, cara. Ia ser bom, hein? Mas versátil, como de DVD? Não, mas eu não vendi as do Samurai. Essas continuam todas lá, mano. E aí olha como que encerrava, cara. Kogarashi Monjiro, nascido numa pobre família de camponeses da vila Mikazuki. Aos 10 anos de idade, deixou para trás sua terra natal. Pelo que se sabe, sua família dispersou pelo mundo. Sozinho e solitário é Monjiro. O que o levou para o caminho dos andarilhos errantes da estrada? Isso ninguém sabe. É muito foda, muito gente. Legal. Que personagem maravilhoso, e cara. E ele andou tanto pelo mundo que veio parar no Brasil. Aê! Veio parar aqui na editora Pipoca e Nanquim, cara. E numa coleção magistral. Vocês viram aí as artes de capa. Agora, eu quero que vocês vejam a arte de capa de A Lenda de Musashi, mano. Olha que lindo. Olha a padronização que a gente aqui, em conjunto com o capista, conseguiu dar pra esses dois mangás. Lombada batendo, design batendo, tudo layout magnífico. Essa é a sobrecapa do Kogarashi Monjiro. Já essa, o da Lenda de Musashi. Atrás, na capa, olha só a do Kogarashi Monjiro. Agora olha a da Lenda de Musashi. Olha o padrão, velho! Linda. Olha os marcadores de página dessas duas obras. Tudo no padrãozinho da hora aqui do Selo Drago, cara. Padrãozinho, ó. Da hora do Selo Drago. Papel pólen, colado e costurado. Sim, esse é que é o segredo, esse é o colado e costurado. Ele tem 340 páginas. E na pré-venda sai de R$ 89,90. Não fala o preço ainda. Além dessas 340 páginas, é PB majoritariamente, mas tem páginas coloridas. Ui, eu tô esquecendo, verdade. mano. Páginas com sangue e tudo mais, na arte esplendorosa do Gozé Kojima aí. Todas respeitadas na nossa edição. Então tem várias páginas coloridas. Tem inteiramente coloridas e tem algumas que são só sépia. Isso. Que a gente vai manter sépia também, porque o sépia tem uma corzinha ali, sim, né? E a gente vai manter tudo isso. 340 páginas, preto e branco e colorida, portanto. Papel Polembold de alta gramatura, na pré-venda agora, saindo de R$ 89,90 por R$ 62,90. É isso. véi! Que maravilha! Incluindo aí toda a obra completa do Kogarashi Monjiro, do Gozé Kojima, baseado na obra de Sasakawa Sawa. Pra chegar no final de agosto. Certo? Mano. Muita gente deve estar perguntando quando vai chegar a Lenda de Musashi. Já em setembro. Logo a gente abre o vídeo e aí ela chega lá pro meio de setembro. Mas não tem pré-venda do Musashi ainda. Não adianta ficar procurando na Amazon, porque a gente não abriu. Só abrimos mesmo a de Kogarashi, por enquanto. Mas as artes já estão aprovadas, por isso que vocês viram tudo aí tranquilo, tá tudo certo já com o licenciante. E vai ser um estouro quando chegar, mano. Porque nós vamos fazer um programa foda aqui sobre Lenda de Musashi também. Apesar de já ter vários programas de Musashi aqui, né? Isso que é legal, nós estamos trabalhando no âmbito das coisas que a gente mais ama, né? Porque tem programa aqui sobre a biografia do Musashi, tem um programa meu sobre Lobo Solitário que eu fiz com o Daniel, que eu destrincho a narrativa do Gozé Kojima, antigo mano. Esse programa Antigão de tudo, vai ficar link aí nos cards pra vocês, cara. Depois eu tenho que fazer quando chegar esses também do Kogarashi Monjiro. Galera, fizemos o nosso melhor aqui, agora é com vocês, a pré-venda tá aí. Tem que ser um sucesso. Mano, a gente tem que chegar depois pro governo japonês e falar, olha aqui, ó o tanto que nós vendemos, aqui em primeiro lugar na Amazon, Tira print e mandar, Lê. Você tira o print e manda pro licenciante, cara. Nossa, Alexandre. E nós queremos pegar mais do cara, né? Que queremos. É uma fonte inesgotável do Gozé Kojima. Vamos que vamos! Valeu, rapaziada. Até mais. Tchau.